A história completa dos governos do PT. Fala galera, bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai mergulhar fundo na história do Partido dos Trabalhadores. O PT, que governou o Brasil de 2003 até agora, abril de 2025. É uma trajetória cheia de altos e baixos, programas sociais que mudaram vidas, crises econômicas, escândalos de corrupção que chocaram o país e, atenção, um escândalo novinho no INSS que tá dando o que falar essa semana. Vamos contar tudo. O que deu certo, o que deu errado e as bombas que explodiram no caminho. São 20 a 30 minutos de história. Então pega um café, curte o vídeo, se inscreve e bora desvendar essa saga. E fica até o final para entender o rolo do INSS porque tá pesado. Lula, PIB e Riogões, 2003-2010. O auge do PT. Vamos começar com Luiz Inácio Lula da Silva, o cara que saiu de Garanhuns, no Pernambuco, para virar presidente. Em 2002, Lula ganhou a eleição com 61,3% dos votos, prometendo combater a pobreza sem bagunçar a economia. Ele assumiu em 2003 num Brasil com desigualdade gritante. 12% de desemprego, metade da população na miséria. Os dois mandatos de 2003 a 2010 foram um marco para alguns a era de ouro, para outros o começo dos problemas. Vamos separar o joio do trigo. O que foi bom, o que foi ruim e os escândalos que abalaram tudo. O que deu certo. Bolsa Família, 2003. Esse programa foi uma revolução. Lula juntou Bolsa Escola, Vale Gás e outros num só, atendendo 11 milhões de famílias até 2010. A pobreza extrema caiu 36%, segundo o IPEA. Imagina uma mãe no interior do Maranhão conseguindo comprar comida e mandar os filhos para a escola. A ONU elogiou como exemplo para o mundo. Crescimento econômico. O Brasil bombou. O PIB cresceu 4% ao ano, chegando a 7,5% em 2010. Por quê? Boom das commodities como soja e minério de ferro, e mais gente gastando. 30 milhões de pessoas entraram na classe média. É tipo encher o Maracanã 400 vezes. Salário mínimo. Subiu 74% acima da inflação. O trabalhador passou a comprar mais que só arroz e feijão. Minha Casa, Minha Vida, 2009. Construiu 1 milhão de casas para famílias pobres. Receber a chave da sua casa? Isso mudou vidas. Educação. Lula criou 14 universidades federais e deu 700 mil bolsas no ProUni. Mais brasileiros chegaram à faculdade. Pré-sal, 2006. A Petrobras descobriu o pré-sal, tornando o Brasil uma potência petrolífera. Lula criou um fundo para investir os lucros em saúde e educação. Política externa. Lula colocou o Brasil no mapa, fortaleceu os BRICS, liderou o Mercosul e até mediou acordos com o Irã em 2010. O mundo respeitava a gente. O que deu errado? Gastos em alta. Lula gastou muito com programas sociais e isenções fiscais, aumentando a dívida pública de 60% para 65% do PIB. Não era crise, mas o alerta estava piscando. Infraestrutura fraca. Faltou investir em estradas, portos, saneamento. Só 14% das rodovias federais eram pavimentadas em 2010. Quem nunca caiu num buraco na BR, né? Reformas adiadas. Lula evitou reformas difíceis como tributária e da Previdência. Passou a bola pro próximo. Os escândalos. Agora, a parte pesada. Os governos do Lula tiveram escândalos que marcaram a política brasileira. Mensalão, 2005. O maior escândalo do PT. O partido pagava 30 mil reais por mês para deputados votarem a favor dos projetos do governo. Foram 101 milhões, segundo o Ministério Público. Roberto Jefferson denunciou, e o publicitário Marcos Valério era o operador. José Dirceu, o braço direito do Lula, caiu e foi preso em 2012, junto com José Genuíno e Delúbio Soares. Lula jurou que não sabia, mas a imagem do PT ficou manchada. Sanguessugas, 2006. Políticos aliados, incluindo petistas, desviaram 110 milhões da saúde para comprar ambulâncias superfaturadas. Enquanto isso, faltava remédio nos postos. Dossiê GAT, 2006. Na eleição de 2006, gente do PT tentou comprar um dossiê de 1,7 milhão para atacar José Serra. Deu ruim e virou escândalo. Operação Navalha, 2007. A empreiteira Gautama fraudou licitações de obras públicas, desviando 600 milhões de reais para aliados do PT. Era corrupção em escala industrial. Mesmo com esses rolos, Lula saiu como ídolo.
Ganhou em 2006 e terminou 2010 com 87% de aprovação. Ele escolheu Dilma Rousseff para suceder ele, mas o cheiro de corrupção já estava no ar. Dilma Rousseff, 2011-2016, de promessa a impeachment. Chegou a vez de Dilma Rousseff, a primeira mulher presidente do Brasil. Ela venceu em 2010 com 56% dos votos, surfando a popularidade do Lula. Economista e ex-ministra, Dilma prometeu continuar os programas sociais, erradicar a miséria e investir em infraestrutura. Mas os 6 anos dela foram uma montanha-russa. Crise econômica, protestos e um escândalo que mudou a história do país. Vamos por partes. O que deu certo. Brasil sem miséria, 2011. Dilma turbinou o Bolsa Família, tirando 22 milhões de pessoas da pobreza extrema até 2014. Isso é mais que a população do Rio de Janeiro. Pronatec, 2011. Capacitou 8 milhões de jovens em cursos técnicos de eletricista a programador. Abriu portas para o mercado de trabalho. PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Foram 1,5 trilhão em obras, como a usina de Belo Monte e a ferrovia transnordestina. Nem tudo saiu do papel, mas foi um esforço grande. Ciência Sem Fronteiras. Mandou 100 mil estudantes para universidades gringas. Imagina estudar em Harvard com bolsa do governo. Pré-sal. O leilão do Campo de Libra em 2013 trouxe 15 bilhões reais para o caixa. O petróleo era o futuro. Desigualdade. O índice de Gini caiu para 0,49 em 2014. O Brasil estava menos desigual. O que deu errado? Crise econômica. Tudo desandou. O boom das commodities acabou. E as escolhas da Dilma pioraram a situação. O PIB caiu 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016. A pior recessão em décadas. A inflação bateu 10,67% em 2015 e o desemprego chegou a 11,5% em 2016. Era demissão em massa, preço nas alturas, um caos, pedaladas fiscais. Dilma usou truques contábeis, as famosas pedaladas, atrasando pagamentos a bancos para fingir que as contas estavam no azul. O rombo? 372 bilhões, segundo o TCU. Isso acabou com a confiança dos investidores. Controle de preços. Ela segurou os preços da gasolina e da luz para conter a inflação, mas quebrou a Petrobras, que perdeu 90 bilhões de reais e causou apagões. Protestos de 2013. Tudo começou com o aumento da passagem de ônibus, mas virou um grito contra a corrupção e serviços ruins. Milhões foram para as ruas, o Brasil estava fervendo. Os escândalos. Petrolão. Operação Lava Jato 2014-2016. Esse é o maior escândalo da história do Brasil. A Lava Jato descobriu que empreiteiras como Odebrecht e OAS desviaram 42 bilhões da Petrobras, pagando propina para políticos do PT, PMDB e PP. Marcelo Odebrecht pegou 19 anos de cadeia. João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, 15 anos. Lula foi condenado em 2017 por um triplex no Guarujá, mas a sentença caiu em 2021 por falhas no processo. Dilma não foi acusada de roubar, mas a campanha dela teria usado dinheiro sujo. A Lava Jato expôs um esquema gigante que não era só do PT, mas eles estavam no centro, BNDES e campeãs nacionais. O BNDES emprestou 500 bilhões a empresas como JBS e Oi, com juros baixos. Muitas quebraram, e o povo pagou a conta. Tinha cheiro de favorecimento político. Belo Monte. A usina, que era para custar 19 bilhões, saiu por 40 bilhões. Teve denúncia de propina para partidos da base. Impeachment, 2016. Dilma caiu por crime de responsabilidade. As pedaladas e decretos orçamentários sem aval do Congresso. A votação foi 367 a 137 na Câmara e 61 a 20 no Senado. Uns chamam de golpe, outros de justiça. O fato é que, em agosto de 2016, Michel Temer assumiu e o PT saiu do poder. A Lava Jato e a crise econômica destruíram a imagem do PT. Dilma saiu, mas a polarização só cresceu. Lula 3 a 2023-2025. A volta por cima. Pula para 2022. Lula voltou derrotando Jair Bolsonaro por 50,9% a 49,1%. A eleição mais apertada da história. Ele assumiu em 2023 com Geraldo Alckmin de vice, prometendo reconstruir o Brasil após a pandemia e o governo Bolsonaro.
Até abril de 2025, o terceiro mandato tem vitórias, desafios e, claro, um escândalo novo no INSS. Vamos ver como tá indo. O que deu certo. Novo Bolsa Família, 2023. Lula trouxe o Bolsa Família de volta, substituindo o Auxílio Brasil. São R$ 600 por mês, em média, para 21 milhões de famílias com bônus para crianças e grávidas. A pobreza extrema caiu para 8,3% em 2023, segundo o IBGE. Crescimento econômico. O PIB cresceu 2,9% em 2023 e 2,5% em 2024, puxado por exportações agrícolas e investimentos. O desemprego está em 7,8%, bem melhor que os 11% de 2016. Amazônia. O desmatamento caiu 50% em 2023, segundo o INPE. Lula reforçou o IBAMA e trouxe de volta o Fundo Amazônia, com apoio da Noruega e Alemanha. Reforma tributária, 2023. Depois de 30 anos de briga, o Congresso aprovou uma reforma que simplifica impostos com o IVA dual. A implementação vai até 2033, mas é um marco. Saúde. Lula aumentou o orçamento do SUS em 200 bilhões e recuperou a vacinação, reduzindo surtos de sarampo e outras doenças. Diplomacia. O Brasil voltou ao palco global. Lula sediou o G20 em 2024 e lidera debates sobre clima. O mundo tá de olho de novo. O que deu errado? Inflação. Tá controlada em 4,5% em 2023 e 4,2% em 2024. Mas comida e gasolina ainda pesam no bolso do povo. Dívida pública. O déficit primário foi zerado em 2023, mas a dívida bruta está em 78% do PIB em 2024. Gastos com programas sociais tão altos. Infraestrutura lenta. O PAC 3, lançado em 2023, prometeu 1,7 trilhão, mas só 20% foi executado até agora. Obras atrasadas de novo. Polarização. O Centrão, liderado por Arthur Lira, cobra caro por apoio no Congresso. Cargos, emendas. E os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, com bolsonaristas invadindo Brasília, mostram que o Brasil está dividido. Os escândalos. Joias sauditas, 2023. Lula foi investigado por tentar liberar joias de 16 milhões, presente da Arábia Saudita ao governo Bolsonaro, que estavam retidas na Receita. Até agora nada foi provado. ABIN paralela, 2023. A PF achou uma rede de espionagem ilegal na ABIN, herdada do governo anterior, mas com suspeitas de uso político por aliados do Lula. O caso está em aberto. BNDES, 2024. Auditórias apontaram 2 bilhões reais em financiamentos suspeitos a empresas ligadas ao PT. Ninguém foi condenado ainda. Publicidade, 2024. Denúncias de superfaturamento em contratos de propaganda de 300 milhões de reais estão sendo investigadas, mas sem provas concretas por enquanto. O escândalo do INSS. Abril 2025. Agora o assunto do momento. O escândalo do INSS que explodiu em abril de 2025. Esse caso está deixando o Brasil em choque. Então vamos destrinchar tudo com base no que sabemos até agora. O que aconteceu? Na semana passada, a Polícia Federal deflagrou a Operação Fila Falsa, desmantelando um esquema de fraudes no INSS que pode ter desviado mais de 1 bilhão. A quadrilha usava documentos falsos para criar beneficiários fantasmas, pessoas que não existiam ou já tinham morrido, e embolsava aposentadorias, pensões e auxílios. O rombo começou a ser investigado em 2023, mas explodiu agora com a prisão de 47 suspeitos, incluindo servidores do INSS, advogados e até hackers. Como funcionava? Era um esquema sofisticado. Os golpistas falsificavam carteiras de identidade, CPF e até certidões de óbito para registrar benefícios. Um caso chocante. Uma pessoa recebia aposentadoria desde 2015, mas nunca existiu. Eles usavam contas bancárias laranjas e até apps de criptomoedas para lavar o dinheiro. A PF estima que 10 mil benefícios fraudulentos foram pagos, com prejuízo diário de 2 milhões de dólares. Envolvimento político? Aí vem a polêmica. A oposição está apontando o dedo para o governo Lula, alegando que servidores nomeados pelo PT facilitaram o esquema. Um relatório da PF cita que chefes regionais do INSS, indicados politicamente, faziam vista grossa para as fraudes. Até agora não há prova direta contra o governo,
Mas o ministro da Previdência, Carlos Lupe, tá na corda bamba. Lula ordenou uma auditoria total no INSS e prometeu cortar na carne. Mas a desconfiança tá no ar. Esse escândalo é um tapa na cara de quem depende do INSS. Milhares de brasileiros esperam meses na fila por benefícios, enquanto o dinheiro público ia para o bolso de criminosos. A PF diz que o rombo pode crescer e o Congresso já fala em CPI. É um teste de fogo pro Lula. Conclusão, o legado do PT. Chegamos ao fim da nossa jornada. O PT transformou o Brasil com o Bolsa Família. Minha Casa, Minha Vida e crescimento econômico, tirando 40 milhões da pobreza, mas também tropeçou feio. A recessão de 2015 e 2016, o mensalão, a Lava Jato com seus 42 bilhões e raros desviados, e agora o escândalo do INSS. O governo Lula de 2023 está tentando recuperar a confiança, com vitórias na Amazônia e na economia. Mas a polarização e as suspeitas de corrupção não dão trégua. E aí, o que você acha? O PT é o herói dos pobres ou o vilão da corrupção? Deixe a sua opinião nos comentários e não esquece de curtir, se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos assim. Até a próxima, galera!